Vamos lá, identidade espiritual do libertador, o sangue nos umbrais. Você sabe que a tarefa de libertar cativos foi dada a Deus. Deus levanta Moisés. O povo estava onde? Cativo no Egito. Filhos de Deus que se tornaram escravos. Pastor, como é que alguém que é crente acaba caindo na miséria do álcool, na prisão, numa prisão de pecado? Eu atendi uma senhora. Gente, foi um caso muito interessante, que a senhora que é psicóloga, muito interessante. Essa moça crente há muitos anos, eu não sei se ela tinha 15 ou 20 anos de fé. Sabe aquele pecado que jaz à porta, mas sobre o qual a pessoa não consegue dominar? Ela é crente, mas não domina o pecado domina ela. Esse pecado ele começa com um pecadinho. Como é que começou a se tornar viciado em bebida? Como? Bebendo dentro de casa. O diabo, ele adora o quê? Os inteligentes. Ele odeia os obedientes. Ah não, pastor, esse negócio de bebida é bobagem. Aí você vai e mantém na tua casa um vinho, uma cerveja. Não, é só para quando o Colorado é campeão, abre esse champanhe. Abre uma vez a cada 20 anos, mas abre. Ó, tá vendo? Ó o inimigo já se manifestando. Eu posso falar do Brasil de Pelotas então, da nossa vez? Pronto. Sim, não vai ter confusão, né? Não, vou falar do Vasco. Pronto. Fala do Vasco que está resolvido. Viu, flamenguista? Tá bom assim? Tá bem. A pessoa aprende a beber dentro de casa. E o pai fala, não, é só ter controle. Mas tem gente que é descontrolada. Eu tratei uma senhora. E eu fui dar um treinamento numa igreja lá, perto da minha igreja. Eu vi que aquela mulher passou mal demais. E passou mal, não foi demônio não. E eu vi que ela ficou oprimida. Já ao invés da opressão, é o próximo anterior para a possessão demoníaca. Aí fui fazer o tratamento com ela, pastor, me ensina. Eu nunca vi ninguém nem endemoniado, pastor. Eu até peço para Deus, tomara que eu não veja isso nunca na minha vida. E aí eu fui lá atender ela, fui a pastora Fabíola, estava eu, ela, tinha mais uma senhora. Quando você atende mulher, você tem que ter mulher do lado. Quando você atende homem, você tem que ter homem do lado, tá? É um princípio de proteção. Aí, essa senhora foi e contou para a gente a história dela. Falou assim, pastor, eu traio meu marido, mas eu fico arrasada, eu tenho 3 filhos com meu marido, mas eu, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, eu saio para a rua, sentar em casa, vendo televisão, eu saio com um cachorrinho, primeiro homem que eu encontro, eu transo com ele. Pode ser o sujeito que está no restaurante, o outro que está saindo, descendo do carro, pode ser o fiscal da obra, o porteiro do prédio. Eu saio, eu não consigo, pastor. Aí fomos orar por ela, aí manifestou um monte de demônio nela. Aí que nós fomos conhecer a história dela. Ela foi abusada sexualmente pelo pai desde a infância. Só que o pai foi um pai assim, que abusava, entre aspas, com muito carinho. Ele fez a moça se apaixonar por ele. Ele levava a moça a grande prazer. Então ela se apaixonou pelo pai. O pai morreu. E ela começou na vida dela convidar o pai que morreu de volta. O pai volta, gente. Quem veio foi um demônio. Então aquele espírito imundo dominou a vida dela por anos. Mas por quê? Porque ela sofreu um abuso aonde? Lá na infância. Por isso que Jesus pergunta, em Marcos capítulo 9, verso 22, Jesus pergunta assim, desde quando acontece isso? O pai diz, desde a infância. É ali que está o cativeiro. É onde houve um trauma espiritual. É ali que começa o cativeiro na vida da pessoa. Ela fala, pastor, me ajuda, me socorre. E normalmente, para a gente discernir isso, a gente leva um tempo. A gente usa algo chamado mapeamento espiritual. Atrás do livro, quem comprou o livro Intercessão em Chamas, o amarelinho, ou o livro Estágio de Guerra Espiritual, ali tem um mapeamento espiritual. Eu vou ensinar para vocês como é que funciona isso amanhã. Então essa moça estava dentro de um cativeiro. Então, ali houve um processo de libertação. Ela, filha de Deus, mas estava dentro de uma jaula, escrava do pecado. É o que acontece com Israel. Disse Faraó ao seu povo, vejam, o povo israelita agora é numeroso, mais forte do que nós. Olha como é que o mundo espiritual sabe que a igreja é mais forte. Sabe? Temos que agir com astúcia, para não que se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem seus nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então, o que acontece aqui? O inimigo não quer fazer guerra, não. Ele quer te aprisionar.
ele quer colocar você dentro de uma jaula. Ele não está lutando contra você, ele está lutando para você não sair do pecado. Aqui o Egito está funcionando como uma força sedutora. Por exemplo, por que quando a pessoa se relaciona sexualmente, a aliança é tão difícil de quebrar? Por quê? Porque na Bíblia existem pelo menos 3 elementos de pacto. Eu falei sobre comida, tem o sangue e tem o sêmen. Quem já notou na Bíblia que o sêmen é um elemento de pacto? Quem já notou na Bíblia assim, então, se o sêmen tocar, ali ficará impuro? Quem já notou isso? O sêmen eu chamo de sangue branco, porque assim como o pacto é feito com sangue vermelho, lógico que sai da minha veia, da tua, o pacto também é feito com sangue. Então quando há relacionamento sexual, pastor, mas eu usei camisinha, não adianta, você se protege da doença venérea, mas você não se protege espiritualmente. Aqui o povo de Israel está dentro de eles não conseguem sair, porque o faraó é muito mais forte. A Bíblia diz que nós fomos criados um pouco menores do que os anjos. O que é um demônio, gente? É um anjo que perdeu a sua identidade. Ele era um anjo, virou Satanás. Era um anjo, virou demônio. Lutem contra nós e fugem do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir. Olha aqui, começa com a opressão, com tarefas pesadas, violentá-los através de seus, diga fardo. O que é o fardo? É um peso que eu carrego, que me cansa. Então, o Egito é a representação espiritual da opressão, da força gasta sem nenhum propósito. O Egito é uma representação do cativeiro. É assim que a nossa alma fica, enquanto o libertador não chega, enquanto Jesus não chega. Fardo para escravos, descanso para filhos. Mateus capítulo 11 vai dizer o seguinte para a gente: todas as coisas me foram entregues por meu, diga Pai. Olha como é que Jesus é o Filho e Deus é Pai. Olha como é que eles são um em carne. Eu e o Pai somos um. Quando você orar, diga Pai nosso que estás nos céus. Ele tem uma relação de filho e pai que é extraordinária. Ele fala o seguinte: qual de vós, por mais ansioso, você vai aumentar a sua vida, a sua estatura em um covado, a sua vida em uma hora? Por que vocês andam ansiosos? Olhem para os passarinhos, não plantam, não cegam, não ajuntam em celeiros, mas o vosso, diga Pai, nos alimenta. Por que você está preocupado com a sua roupa? Olha os lírios do campo como crescem, nem Salomão se vestiu como um deles. Olha, se o Pai veste o lírio do campo, não vai vestir vocês, ó homens de pouca fé. E aqui ele está falando da relação dele com Deus, com o Pai. Todas as coisas me foram entregues para o meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos que estão, olha, está falando de prisão, hein? Está falando de carga, sobrecarga, fardo. Todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave. Fardo, gente, é para escravo, e liberdade é para filho. Então, quando a pessoa pergunta assim: pastor, um crente pode ficar endemoniado? O que vocês acham, gente? Quem acha que crente pode ficar endemoniado? Levanta a mão. Quem acha que não pode ficar de jeito nenhum? Levanta a mão. Tem gente que não acha nada. Eu vou dizer para vocês o que eu acho, tá bom? Em primeiro lugar, eu acho que essa discussão é uma perda de tempo. Enquanto as pessoas estão dizendo se pode ou não pode, tem um monte de gente cativa que precisa ser liberta. Então, em vez de ficar nessa discussão infrutífera, sai por aí expulsando demônios, libertando cativos. Agora a pergunta é: a questão não é se crente pode ou não ficar endemoniado, é que demônio precisa de lixo, de sujeira e de pecado. Se o crente se chafurdar no pecado, o demônio vai entrar lá, gente. Quem já viu aquele programa Discovery Home and Health, que tem assim, acumuladores, já viram? Dá nojo, já viu acumuladores? A casa do cara tem assim um monte de lata de cerveja, um monte de caixa de pizza, de salgadinho, ele vai juntando. Aí quando vem aquela turma para limpar, aparece rato, barata. Vocês já viram isso? Então por fora, bela viola, por dentro é pão bolorento. Jesus fala assim: vocês são semelhantes a sepulcros caiados,
por fora são bonitos e formosos, mas por dentro está cheio de ossos podres. Então, a questão não é o sujeito ser crente ou não. Então eu tenho a seguinte definição minha: salvação é para ímpio, libertação é para crente. Salvação é para ímpio, libertação é para crente. Eu vou te explicar por quê. Marcos capítulo 7, veio uma mulher, Cirofenícia, atrás de Jesus, falou: Senhor, cura minha filha que está endemoniada lá em casa. Os discípulos querem despedir ela. Jesus disse o seguinte para ela: não é lícito dar os pães, não dar aos cães o pão de filhos. Libertação é pão de, diga, filhos. É alimento para nós. Isso. Então não dá nem para você libertar o ímpio. Sabia disso? Expulsar demônio você pode libertar. Sai. Você expulsa o demônio. Mas libertar, sabe por que não dá? Porque a pessoa não tem Jesus. Em Lucas capítulo 11, assim, ó: quando o espírito imundo sai do homem, diga, sai do homem. Ele não sai do copo d'água, ele não sai do microfone. Ai, ele saiu daquela casa mal assombrada. O demônio é territorial. Gente, presta atenção. O demônio não é territorial. O pecado é que é territorial. Tira o pecado, o demônio vai embora. Não, pastor, mas tem o demoniado gadareno. Não nos mande para fora dessa província. Lembra disso? Marcos 5. Tem o príncipe da Pérsia de Daniel 10. O príncipe da Pérsia me resistiu. Tem lá o demônio da igreja de Pérgamo, que está onde está o trono de Satanás. Está lá, o demônio territorial. Não é isso. O pecado é territorial. E porque o pecado é territorial, o demônio toma conta daquele lugar. Por que o demônio é territorial? Porque ele não é leão. Lembra do Simba e o Rei Leão? Simba, meu filho, tudo isso que o sol toca, esse é o território do leão. E aquele lugar escuro lá, pai? Não, ali é o território das hienas. Demônio, presta atenção, precisa de pecado. Quando o espírito imundo ele sai do que, gente? Não é do copo de geleia, não é o demônio da bateria, não é o demônio da guitarra da igreja. Diga, ele sai ele anda por lugares áridos buscando repouso. Ele encontra, gente? Ele não encontra. Então diz: voltarei à minha antiga casa. Ele chama a pessoa de habitat. Encontra a casa limpa, vazia e preparada para receber alguém adornado. Está sem Jesus. Ele traz 7 piores. É aí que manifesta aqueles demônios, são chamados de quê? 7 giramundos, 7 pombagira das 7 saias, das 7 cruzilhadas, das 7 facadas, das 7 fechadas. Por quê? Porque ou ela fez uma consagração de 7 dias, ou já passou por um processo de libertação e voltou para o pecado. Entenderam agora? Jesus, ele não faz ato profético em cidade. Ele denuncia pecado. Quer ver que está pensando que ele julga cidades, hein? Ai de ti, Corazim, era uma cidade próxima da Galileia. Ai de ti, Betsaida, porque se na Síria, em Tiro e Sidom, fossem feitos os sinais que foram feitos aqui, eles teriam se arrependido, diga arrependido, com pano de saco e cinzas. Quando há arrependimento, eu não peco mais, o demônio vai embora. Tu, Cafarnaum, olha o que ele vai falar de Cafarnaum, a cidade onde morava a sogra de Pedro. Tu, Cafarnaum, pensas que subirá aos céus? Em verdade vos digo que depressa irás para o inferno. Porque naquele dia, Nínive, é uma outra cidade, se levantará, porque eles creram na pregação de Jonas e se arrependeram. Está alguém aqui que é maior do que Jonas. Quer ver que ele fala contra a cidade? Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, você apedreia os que são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar? Como uma galinha protege o pintinho, você não quis, ó, tua casa vai ficar deserta, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então eu não acredito nesse papo furado de demônio territorial. Pastor, mas eu entrei numa casa, caiu panela, eu já entrei nisso. Gente, tem um irmão na nossa igreja lá, o cara é uma benção, pastor Valmir. Prato voava. E não é filme de Hollywood não, é no Brasil, no sertão. Você entra, cai panela, cai livro. Ai, tá vendo, pastor, a casa é demoniada. Não é. O pecado está sendo consumado dentro dessa casa. Aí você vai ver que dentro da casa, a casa era uma casa de prostituição, tinha ali um bar, dentro da funda de swing, de troca de casais, tem dentro lá um local onde faz aborto para criança, para criança, aborto de criança. Entenderam isso? Quando o pecado sai, creia nisso, gente, o demônio também sai.
Entenderam isso agora? Vamos lá, gente. Todas as coisas que me foram entregues para o meu Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem um Filho quiser revelar. Então, ele está dizendo que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Lembra que o fardo lá das trevas, violentaram-os através de seus fardos? Então o que está acontecendo aqui? A relação de pai e filho é a relação que vai te dar identidade. Presta atenção no que eu vou falar, isso é importante. Quem não tem pai na Bíblia, quem nasce é gerado de uma relação sem casamento, não prospera. Quer que eu mostre para você? O filho de Abraão com Sara é Isaac, o filho da promessa. O filho de Abraão com a outra, com Agar, é o filho da escrava. Ele vai viver aonde? No deserto. Pastor, olha só, meu filho, ele está no deserto. Eu se pergunto assim, ele foi gerado dentro ou fora do casamento? Não, a gente estava namorando, eu engravidei. Quando se fala sobre geração, concepção, é importante você saber se ele estava debaixo da proteção do casamento. Presta atenção, o casamento é uma bênção. Eu posso falar, porque amanhã eu estou fazendo 30 anos de casado. O casamento é bom e é maravilhoso. E é a única maneira que Deus preparou para você proteger quem está debaixo da tua herança. É o local de proteção dos seus filhos, dos meus filhos. É por isso que Deuteronômio 23 ele fala o seguinte: o bastardo, o filho sem pai, o filho gerado fora do casamento sem pai, não, ele não entrará na congregação do justo até a 10ª geração. Ele não está proibindo quem não tem pai e foi gerado do casamento de entrar. Ele diz, ele não entrará. Você pergunta assim para o sujeito: quem Deus é? Eu vou te explicar isso. Quem Deus é para você? Ele fala, Deus é tudo. Eu falo, não, Deus não é tudo. Deus não é microfone, Deus não é apontador Deus não é caixa de som. Não, Deus para mim, pastor, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, é o Jeová Jireh, é o Deus da minha provisão, Ele é o Jeová Nissi, é o Deus da minha bandeira, da minha vitória. Mas Ele não diz, Deus é meu Pai. A relação de pai e filho está quebrada. Repara que o filho de Davi com Batseba, o primeiro, não Salomão, o primeiro, ele morre. Repara que Jefté é filho de Gileade, mas a mãe dele é uma prostituta. Ele perde tudo no final. Ele ganha a guerra, mas não leva o campeonato. Não leva. Então preste atenção nisso. A primeira coisa que você tem que fazer é levar a pessoa até a filiação. Você pode nem ter tido pai como Moisés. Moisés, ele é gerado e ele vai ser criado por uma outra mulher. Joquebede desmama ele, mas ele vai ser criado como filho da filha de Faraó. É assim que ele é apresentado em Hebreus capítulo 11, como filho da filha de Faraó. Mas chega um momento que ele rompe com essa filiação, com essa orfandade, e ele se torna filho de Deus. Para ficar mais claro para vocês, é o seguinte: pessoas, quando não têm pai, não gostam de ler a Bíblia, não gostam de orar. Deus é a pessoa mais empolgante que existe. Vamos ler a Bíblia? Não, vou ver a série do Netflix, porque crente não vê novela, mas o que vê de série da Netflix é um negócio horroroso. Não, se você, uma série de Netflix, 45 minutos o capítulo, eu falo, não, esse mês, fim de semana eu vou fazer a maratona Friends, maratona Casa de Papel, House of Cards, tem um Game of Thrones. Eu não sei como é que crente consegue ver isso. Eu tentei ver. No primeiro episódio está o irmão transando com a irmã em sexto. Eu falei, não, eu não acredito que os crentes vejam isso aqui. Vê se dele fica viciado. E aí, não, vou ver só mais um capítulo. Não, só mais um capítulo. Só aí vai para quarta, no quinto. E é 4 da manhã, amanhã tem que acordar às 6. Aí ele não consegue pegar no sono, porque ele está agitado daquela emoção. Aí no dia seguinte ele está arrasado. Não, é o diabo que está atrás de mim. Não é, está com sono. 45 minutos, você lê 10 capítulos da Bíblia. E se você lê 10 capítulos da Bíblia todo dia, 45 minutos, sim, você lê a Bíblia toda em 4 meses. Você não tem vergonha não ter lido a Bíblia? Fala assim, pastor, que vergonha. Fala, que vergonha. 45 minutos por dia é metade do jogo do Colorado, do Brasil, de Pelotas, do Grêmio.
Jogo. No primeiro tempo eu vou ler a Bíblia, no segundo tempo eu vou lá torcer, porque tem que torcer. Vocês estão entendendo isso? A relação entre pai e filho está quebrada. Ele não gosta de Deus, ele tem medo de Deus, acha que Deus é mau. Jesus diz: olha, aprendei de mim, eu sou manso. Gente, você imaginou um Deus manso? Um Deus humilde? Já parou para pensar nisso? Quem já parou para pensar que Deus é humilde? Gente, Deus é humilde. Mas a pessoa continua achando que Deus é mau, que o pai é mau. Então, Jesus, ele constrói uma parábola. Para quê? Para a gente entender. O que é uma parábola, gente? Lembra quando vocês estudaram, todo mundo estudou, todo mundo fez segundo grau? Função de primeiro grau é uma reta, lembra disso? X é igual lá. Agora, quando x é ao quadrado, é uma parábola. Função de segundo grau. Então, ele conta uma história, só que ele faz uma curva, diga, uma parábola. Para contar, assim, ele junta o reino do céu. O reino do céu é semelhante a um semeador que só vai semear. É semelhante a um pescador que pega peixes bons e ruins. É semelhante a um homem que compra um campo. O reino do céu é semelhante e ele vai assemelhando. Não tem como comparar o céu com a terra, então dizer semelhante, é isso. Ele vai falar sobre pai e filho. Ele diz que um homem tinha 2 filhos. Diga assim, 2, faz isso para mim. Quantos filhos esse homem tinha? Ou o mais novo? Mais novo, esse caçula, hein? O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Você conhece a história do filho pródigo? Ele sai, ele torra tudo. Aliás, eu ministro sobre finanças. Esses 2 aqui não sabem lidar com dinheiro. Um pega todo o dinheiro e torra. O outro tem um monte de dinheiro e não consegue comer nem um cabritinho. Tem um irmão que ele gasta sem parar, faz empréstimo consignado. Ele não tem dinheiro, continua usando cartão de crédito. Ele não quer saber. Ele vai para dentro do calabouço. Aliás, gente, segura isso aí. Não se meta em empréstimo consignado, gente. Eu tenho uma administração chamada libertação financeira. Quando você faz um consignado, você está combinando com o banco de ficar mais pobre. Você vai ficar mais pobre 36, 40, durante 4 anos, 48 vezes. Ele te dá a grana, segura aí. Você fica mais pobre. Entenderam isso agora? Consignado, diga consignado. É do cão. Chuta que é macumba. Entenderam isso? Esse moço gasta todo o dinheiro. Eu quero a minha parte. Aí o que acontece, gente? Ele vai para onde? Olha só. Quando a pessoa quer experimentar. Cadê a minha irmã? Estava aqui, já foi embora. O sabor do pecado. Ele vai ficar com fome. E o que ele lembra quando ele está com fome? Por exemplo, agora final do ano. Tem um negócio que lá no Rio a gente come, chama rabanada. Quem já ouviu falar em rabanada? É aquele pão duro. Tem que ter um pão duro. Aí você molha no leite condensado com ovo e frita. Aquele de forno não me vem aqui. Não. O bom é aquele que é frito. Então eu lembro da rabanada da casa da minha. Ela fala para mim assim: Juninho, que eu sou Júnior, vai ter rabanada. Eu saio de Curitiba, pego um avião, para quê? Para passar o Natal com ela, mas eu quero a rabanada. Porque ele lembra que na casa do pai até os trabalhadores têm um prato de comida. Quando ele chega em casa, olha que coisa doida. Não sou mais digno de ser chamado teu. Perdeu a identidade. Ele é. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Quando teu filho vai deixar de ser teu filho? Nunca. Nunca. Às vezes alguém encontra com meu filho e fala: você é filho do pastor Lobo? Ele fala: sou. Não acredita, ele está aqui, ó, a identidade aqui, olha lá, filho do pastor Lobo. Tem gente que perde a identidade e aí trata Deus como? Diga: chefe, trata-me como um dos teus. Sabe como é que você vê que o sujeito trata Deus como chefe? Repara isso, você tem alguém na igreja que nunca está no culto. Ele está trabalhando. Está no estacionamento, está no ministério infantil, está trabalhando num monte de coisa. Eu não estou dizendo que é errado. Você, irmão, irmã, um dia tem que ir no ministério infantil, um dia que você tem escala. Um dia você tem que estar no estacionamento. Mas tem aquele irmão que nunca está no culto nenhuma vez. Ele fala: não, meu ministério é aqui. Não é. É porque ele não é filho. Ele trata Deus como um chefe. E quando Deus é teu chefe, você tem medo. Pastor, ora por mim. Eu falei: ora você. Não, é porque a sua oração é oração forte. Gente, oração fraca é oração que você não faz. Essa é fraca. Deus te ouve que ninguém me ouve. Por que que não? É porque eu não mereço.
Então tá. Então teu filho não vai jantar hoje porque ele não merece. Inclusive, pastor, estou vendo lá meu filho. Oxa vida, hein? Repetiu de ano. Meu filho também repetiu. 2 vezes. Arthur, meu filho, saiu do hospital do câncer com 6 anos. Então, enquanto as crianças estavam aprendendo a escrever e a ler com 1 ano e meio, que hoje já está assim, meu filho com 6 anos era analfabeto. Aí ele entrou com 6, não tinha condições, foi ficando reprovado. Aí um dia ele veio chorando, fiquei reprovado de novo. Falei, qual o problema? Você perdeu 1 ano, não perdeu tua vida, não perdeu um braço, não perdeu a cabeça. Você perdeu, foi 1 ano. Hoje ele está com 23. Fala inglês, mora nos Estados Unidos. Fala espanhol, fala papeamento. Alguém já falou em papeamento? É uma língua, um dialeto do Caribe, fala papeamento. Está aprendendo francês, está se formando em business e está formando em teologia. E lá atrás ele ficou 6 anos, qual o problema? Meu irmão, a gente tem que viver de festa. Tem gente que só vive das derrotas. O time que perdeu de 5, amanhã vai ganhar de 5. Ai, nem que seja do Novo Hamburgo, mas vai ganhar. Faça uma festa. Eu estou achando que o Renato Gaúcho vai para o Flamengo. Olha o que eu estou falando, hein? Veja o que és profeta, pastor. Bom, deixa pra lá, vamos lá. O filho mais, aí você acha que é? O filho mais novo trata Deus como chefe. O filho mais velho, piorou. O filho mais velho encheu-se de ira, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como para esse aqui Deus é capitão do mato. Ele está com um chicote na mão. Aqui Jesus está falando que os dois estão errados. Então a maneira como você vê Deus vai definir a tua identidade com Deus. Essa identidade é algo tão importante. Jesus fala o seguinte: identidade. Você lembra quando Deus chama Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, ele fala o seguinte: você não vai se chamar mais Abrão. Abrão significa não pai. A identidade dele era uma identidade de ausência de possibilidade de ter gerações. O teu nome não vai ser mais não pai, Abrão. O teu nome vai ser pai de nações. No capítulo 22, ele quando oferece o filho, olha como é que é a oferta. A gente fala muito sobre a oferta, é um negócio impressionante. Ele coloca o filho no altar, e aí o anjo fala assim: não mata o garoto, porque você não poupou. Diga, não poupou. Você que tem poupança aí, investimento, porque você não poupou o teu único filho. Olha para o céu e tenta contar assim: eu farei de você pai de multidões, e a tua descendência será como o pó da terra. Ele troca a identidade de não pai para a identidade de pai de multidões. Jacó é usurpador. Ele fala: você não vai ser mais usurpador, você vai ser chamado de príncipe. Israel significa príncipe. Então ele troca a identidade. E o mundo espiritual faz isso com a gente. Você lembra havia Daniel, Misael, Ananias e Ananias. Todos esses nomes, o que significa Daniel? Deus é meu juiz. Misael, quem é como Deus? Ananias, Deus é meu consolo. E aí a primeira coisa que o mundo espiritual faz, quando captura eles levam para a Babilônia, troca os nomes: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Liga o nome deles a demônios da Babilônia. Entenderam isso? Então sempre, a primeira coisa que o diabo faz para desabilitar você para a libertação é trocar a tua identidade. Ele vai te xingar do apelido. Às vezes é a mãe da gente, é o pai da gente, e é alguém que a gente ama. Você não presta, você não vai ser ninguém, você é burro, você é feio, você é uma besta. Desculpa a expressão. Olha, você não vale nada, é um mão furado, é um estabanado, é um mão furado. Você nunca vai ser feliz, você nunca vai aprender nada. Você nasceu para ser pequeno, você nasceu para ser infeliz, você nunca vai casar, você vai ser solitário. Preste atenção. Isso quem fala são nossos pais ou você, querendo motivar a pessoa: não, eu vou ser feliz. Só que na verdade isso funciona como uma falsa profecia, ou funciona como uma palavra de praga, uma expressão de praga no sentido de maldição raca. Aquilo fica dentro do seu coração. Não, eu sou feio mesmo, não, sou burro mesmo, eu nasci para sofrer. Essa identidade, ela vem carregada de mentiras. É por isso que eu digo que isso é uma falsa profecia, que você acreditou nela. Jesus, quando ele vem, ele diz que
Repara que todos os milagres de Jesus, no Evangelho de João, todos eles identificam quem ele é. Ele multiplica os pães e ele fala, eu sou, diga, eu sou. Ele está falando da identidade dele, eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim jamais terá fome. Ele ressuscita o menino cego de nascença e diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas eternamente. Ele ressuscita Lázaro, vem para fora. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Que nem Lázaro. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou. Ele está falando, sabe o que ele está falando? Ele está falando a mesma coisa que ele falou para Moisés no capítulo 2 de Êxodo. Moisés está pastoreando as ovelhas, aonde? Em Horebe. Aí uma sarça ardente pega fogo e não queima. Ele chega perto e diz assim, tira a sandália dos pés. Esse território aqui é santo. Ele está ensinando algo ligado ao Egito, tá? Os egípcios adoravam aqueles demônios com os pés descalços. Era a percepção de que havia uma divindade. Isso é um assunto teológico. Mas ele fala o seguinte, se o Senhor me manda para lá, quem eu vou dizer que só? Diga que o eu sou te mandou. Quem? O eu sou o que sou te mandou. Então Jesus, ele está anunciando, você está vendo, sou eu. O mesmo Deus que pegou o homem lá no Éden e fez do barro, e fez dele, soprou. O homem é feito de barro. É o mesmo Deus que está aqui, vem cá, cadê o moço cego? Ele vai lá, pega de novo o barro, cospe, faz um olho novo, está vendo? O mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus do presente, é o Deus do futuro, é a mesma coisa. Então ele fala, eu sou a luz do mundo. Aquele Deus do Éden que formou a vida é o mesmo que está aqui, ó. Só que Jesus estava disfarçado de quê? De filho do carpinteiro. Ele é o Deus que se disfarçou de quê? De filho do carpinteiro. É por isso que Marcos 6, ele fala assim, não há um profeta sem honra na sua própria casa. Porque ali o povo não cria, então ele não pode fazer milagre. Deus, ele opera milagre aonde o povo quer milagre. Se você já tem tudo, para que milagre? É por isso que o rico não experimenta milagre. Eu já tenho tudo. Agora, quando a fábrica dele de ídolos vai à falência, quando o dinheiro dele não pode comprar cura, aí ele vai buscar o Senhor. É por isso que a gente diz, não vem pelo amor, vem pela dor. Não está na Bíblia. Está na Bíblia? Mas é uma verdade ou não é, gente? É uma verdade. Jesus está dizendo, eu sou. Só que o que o mundo espiritual faz? Jesus, ele é batizado no Jordão. Capítulo 4 de Lucas, a Bíblia de Mateus, a Bíblia diz que o Espírito vem sobre ele em forma de pomba e repousa sobre sua cabeça. E ouve assim uma voz, este é, diga identidade, o meu filho amado que me dá prazer. No mesmo capítulo 4 ele sai e vai para o deserto para ser tentado. Sabe o que o diabo fala? Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Prova aí que é filho de Deus. Então é filho de Deus, por que você está passando essa fome? Por que você está desempregado? Por que teu casamento está falido? Por que teus filhos estão desviados? Por que você está mal na sua vida? Você é filho de Deus? Por que o mal te tocou? Ele vai duvidar, ou fazer você duvidar da tua identidade. Se tu és filho de Deus, faz uma maluquice aí, pega teu carro a 200 por hora, andando à meia-noite, chovendo, apagado, varando tudo que é sinaleiro fechado. Faz uma maluquice, Deus vai te livrar. Salmo 91, 11 não diz isso não. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos darão ordem a teu respeito, para que não tropece pé em pedra. Não é isso que está escrito. A Bíblia diz que o anjo protege a gente quando a gente anda no caminho do Senhor. Não é no caminho da mentira, do pecado. Não. Anjo não fica cobrindo. Não, tem um anjo da guarda. Anjo da guarda é macumba e espiritismo. Joga isso fora. A Bíblia não fala sobre anjo da guarda. A Bíblia diz, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz que os anjos são espíritos ministradores que servem àqueles que hão de herdar salvação. Não é para todo mundo não. Anjo não é para qualquer um. Anjo visita quem é do Senhor. Mas ele tem duvido. Se tu és filho de Deus, faz isso. Salva-te da cruz. Salva-te a ti, a nós também. Então, a nossa identidade, ela sempre vai ser. Acabou meu tempo. Ela sempre vai ser o quê? A identidade sempre vai ser levada à dúvida quando a gente está passando por problemas. Entenderam isso? Jesus, eu vou pregar sem microfone, vocês me ouvem? Tá bom? Só por causa do vizinho. Posso? Então vou falar mais baixinho.
Em Mateus capítulo 16, é a primeira vez que Jesus vai falar sobre a palavra igreja. A palavra igreja aparece duas vezes só, nos evangelhos, em Mateus 16 e em Mateus 18. Jesus fala o seguinte: que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Da minha identidade, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, um dos profetas. Identidade. E vocês, o que vocês dizem? Pedrão é tranqueira, só fala besteira, mas nessa hora ele acerta. Sabe aquele irmão linguarudo? Só dá bola fora, todo tiro no pé. Essa hora ele dá um tiro no alvo. Ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fica aleluia. Jesus fica tão feliz. Ele, como se, sabe, quem é, por exemplo, Peter Parker? Quem é Peter Parker? Quem é, gente, Peter Parker? O Homem-Aranha, ele tem uma identidade secreta. Quem é Clark Kent? Vocês sabem. Vou dar difícil para vocês, hein? Quem é Logan? É o Wolverine? É difícil. Tem uma irmã velhinha que sabe tudo ali. Irmã vovó dos Avengers, a vingadora da igreja. Presta atenção, gente. Jesus tinha uma identidade que ele manteve secreta. O Espírito Imundo manifestava, ele, cara, eu bem sei que és filho de Deus. Cara, Marcos capítulo 1, na sinagoga de Cafarnaum, cala a boca e sai. Ele esconde isso, porque se todo mundo soubesse que ele era Deus, ele não ia ser crucificado nunca. E ele veio para isso, ele diz em João 8, para isso nasci, para isso vim ao mundo. Para quê? Para morrer por nós. Só que ele está anunciando a identidade dele, ele está perguntando para o discípulo: quem dizem que eu sou? Só que aí Pedro responde quem ele é, ele fala: não te revelou uma pessoa de carne e sangue, foi o meu, diga, pai. Foi meu pai que está no céu, é a identidade de pai e filho, que te revelou. Ele fala o seguinte, vírgula: eu também sei quem você é. Você não é Cefas, o teu nome é Pedro, Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas. A palavra Bar quer dizer pai dele, né? Simão, filho de Jonas. Você também não se chama Cefas. Cefas é cana. Se a sopra vai para um lado, a sopra vai para o outro. Você é pedra, é Pedro. E sobre essa rocha, sobre essa pedra que eu sou Cristo, eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não. Eis que vos dou as chaves do reino dos. Segura a chave aqui, pastor. Pode segurar. Você também ganha a chave. Você também ganha a chave. Você também, chave do reino. Chave do reino para você. Todo mundo recebe chave do reino. Todo mundo recebe a chave do reino. Eu te dou a chave do reino dos céus. Que você liga na terra, é ligado a gente. Que você desliga na terra, é desligado no? Vou mostrar para você. Fica aí. Cadê o interruptor da igreja? Onde está? Cadê o interruptor? Onde está? Está onde, gente? Você tem um interruptor. Isso aí é o interruptor? Do ar-condicionado ou da igreja? Das luzes. Olha que coisa. Nossa, que igreja chique, gente. Na minha casa é tomada mesmo. É, na minha igreja também. Você não tem a tomada em casa assim? Você não aperta na tomada assim? Aqui não tem assim um fio elétrico ali dentro? Aquilo chama corrente alternada. Quando você liga a tomada, a luz acende. Quando você desliga a tomada, a luz apaga. Aquela energia para de correr. Ligar, diga ligar. E desligar. Eu não vou mexer porque eu não vou saber mexer. Senão depois eu faço besteira aqui. Deixa aqui com a pastora. Eis que te dou as chaves. Ele está dizendo que a nossa identidade é a identidade de filhos. E aquilo que a gente faz e fala aqui na terra é capaz de interferir no mundo espiritual. O que você liga na terra é ligado no céu. O que você concorda na terra é concordado no céu. Afeta o mundo espiritual. Eu preciso que você venha para amanhã pronto, sabendo quem você é. Porque mentiram para você o dia inteiro, a vida inteira. Te chamaram de fracassado, te chamaram de miserável, te chamaram de feio, te chamaram de burro, te chamaram de filho do cão. Sabia disso? E aí você está acreditando nessa bobagem. Como é que você vai vencer as trevas? Amanhã eu vou levar você para um território de luta, de guerra, se você não sabe quem você é. Então eu quero ensinar quem você é. Quem está aí consegue ler aqui? Quem está aí desse lado? Consegue ler ali? Então eu vou adiantar aqui um pouquinho.
Eu não vou conseguir falar um pouquinho sobre orfandade, eu tento falar amanhã. Vocês conseguem ler? Sim ou não? Sim. Eu acho que no fundo não conseguem ler não. Vocês não querem vir para cá não? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vai dar lugar para todo mundo. Vem para cá. Pode ficar em pé? Fique em pé. Isso. Agora eu vou pedir para você que não está enxergando, venha para cá. Dá uns passos aí. Daí para cá deve dar uns 8, 10 passos. É mais ou menos um passo da barreira de futebol. Vem aqui para você ler. Vocês estão conseguindo enxergar? Podemos ler juntos? Pastor, vamos ler baixo? Podemos ler baixo, gente? Para não acordar os vizinhos. Você pode ler? Levanta a sua mão direita. Pode levantar. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Sou uma nova criatura, criada em verdadeira justiça e santidade. Sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Sou rei e sacerdote. Sou justiça de Deus em Cristo. Sou protegido pela armadura de Deus e o sangue do Cordeiro, e estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Sou abençoado em todas as coisas, e onde ponho a mão prospera, porque ouço e obedeço ao Senhor. Sou santificado em Cristo, sou mais do que vencedor, sou luz do mundo e sal da terra, sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Lá em cima, sou morada de Deus no Espírito, santuário de Deus na terra. Sou forte porque o Senhor é força da minha vida, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sou amado de Deus, precioso aos seus olhos. Sou livre de toda condenação, do domínio do pecado e de toda maldição. Sou livre do poder do diabo, pois fui transportado do reino das trevas para o reino de luz. Sou curado pelas pisaduras de Jesus. Sou guardado pelos anjos de Deus. Eu sou tudo quanto a Bíblia diz que eu sou. Presta atenção. Isso aqui é a verdade. Você vai encontrar isso no capítulo 2 do livro. Decora isso. Decora, isso aqui eu tirei da Bíblia. Então, quando você for enfrentar o mundo espiritual, que o maligno disser para você que você é fraco, que você não consegue, que ele não vai sair, joga isso na cara dele. Você está pensando que eu inventei isso? Está pensando que eu inventei? Isso tudo está na Bíblia. Cada palavra dessa aqui está na Bíblia. Jesus é que diz que você é sal e luz. Jesus é que diz que você é mais do que vencedor. Jesus é que diz que Ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho amado do Senhor. A Bíblia diz que você pode perdoar e pode ser perdoado. A Bíblia diz que você pode expulsar demônios, purificar leprosos, curar os enfermos em nome de Jesus. É a Bíblia que diz a verdade. Olhe para mim, mentiram para você, mentiram muito para você. Você se acha incapaz, você acha que você não consegue, você desiste dos seus relacionamentos, você desiste do mesmo primeiro probleminha que tem, você bate em retirada. Enfrente os seus inimigos. Olha o que a Bíblia diz para Josué: seja forte e corajoso. Diga forte e corajoso. Deixa de ser frouxo, diga forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque isso aqui é a verdade, e essa é a sua identidade. Gente, isso tem que entrar aqui, ó, na sua veia. Isso tem que circular pelo teu corpo. Essa verdade tem que entrar em cada célula que você tem, no seu músculo, na sua carne, nos seus ossos. Isso tem que entrar. Pega a palavra de Deus, olha para mim, mistura ela com fé, feijão e arroz, e come ela. Deixa ela entrar dentro de você e fazer parte da sua vida. Quando o diabo olhar para você e falar assim: você vem me expulsar? Você fez isso, fez aquilo. Diga bem: fiz mesmo e fiz pior, hein? Mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Pega a tua lixeira e sai, em nome de Jesus. Essa é a verdade. Se você conhecer a verdade vai te libertar. Amém?